Nós iremos estudar um pouco a palavra. Vamos juntos examinar as Escrituras. Nós iremos estudar hoje com os irmãos sobre o sentimento de Deus. Quem é que está com Deus? Quem é que sente o que Deus sente? Será que só pensamos em nós? Será que só sentimos o que nos interessa? Vamos, irmãos, juntos, de pé, abrir nossas Bíblias no livro de Ezequiel. Aleluia. Ezequiel capítulo 22. Aleluia. Todos os irmãos acharam? Amém. Podemos ler? Amém. Abra no versículo 30 somente e o 31. Diz assim: E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramarei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz que o seu caminho recaísse sobre as suas cabeças, diz o Senhor Jeová. Até aqui. O Senhor, no tempo do profeta Ezequiel, enviou muitas mensagens, porque ele examinava o povo e olhava. O Senhor escutava o que eles falavam, como hoje também, e também via as suas ações, e examinava os seus corações, seus sentimentos. O Senhor aqui está triste, falando por Ezequiel. Ezequiel já estava em Babilônia, ainda Jerusalém não tinha sido tomada e destruída, mas faltava pouco tempo. Enquanto isso, Deus usava o profeta Jeremias lá em Jerusalém, e Ezequiel, que já estava em Babilônia, porque Nabucodonosor já tinha levado um grupo de gente cativo para a Babilônia, e nesse grupo estava Ezequiel. Enquanto Deus usava o profeta Jeremias em Jerusalém, o Senhor falava com Ezequiel em Babilônia. E nesses 2 versículos apenas, o Senhor declarou algo: o povo de Israel, prestes a serem tirados de sua terra, de suas bênçãos, de suas riquezas, não tinham o sentimento de Deus. Eram muito egoístas. Esse quadro está se repetindo. Cada um buscava o que era seu. Estavam preocupados com o que era seu. O Senhor disse aqui que ele não viu ninguém com ele tapando as brechas. Ele usou uma expressão que não havia ninguém interessado em consertar, melhorar, não é? Por isso eu li esse versículo para os irmãos, não é? E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, estivesse na brecha perante mim por esta terra, não é? Para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Veja que o Senhor não viu ninguém interessado em consertar, para evitar a destruição da parte de Deus. O mesmo Deus iria destruir pelas mãos dos ímpios, pois quem dá a vitória e quem dá a derrota é Deus. É verdade. Para ele não existe nação forte ou poderosa. Se uma nação tiver de cair, ela vai cair. Nós temos, por exemplo, em nossa região, em algumas notícias, vinda de pessoas, que homens que matavam pessoas, eram matadores, foram mortos por garoto. Então, para Deus não tem forte, não tem esperto nem sábio. Se Ele quiser lançar por terra uma pessoa ou uma nação, Ele o faz. Aqui, o Senhor, a princípio, estava falando que Ele não queria destruir, mas Ele olhou
Não tinha uma pessoa, ou seja, daquelas outras, né? Não tinha aquelas pessoas principais, por exemplo, sacerdotes, sumo sacerdote, por exemplo, o rei, os príncipes. Está falando dessa turma grande. Porque havia gente pequena com o Senhor, Ebed-Meleque, Jeremias, Baruque, que era o escriba de Jeremias, e entre os pobres, os mais pobres, Deus poupou. Mas aquelas pessoas responsáveis pela lei, pelo ensino, eles não estavam nem aí preocupados em tapar as brechas. Paulo diz assim: não deis lugar ao diabo, certo? Ele fala essa palavra, não fala? Mas nós temos que estudar o que é dar o espaço para o diabo. Para você não dar um lugar para ele, você não deve sair do seu assento, do seu trono, da sua posição, da sua glória. Se houver alguma coisa que o inimigo possa penetrar na sua vida, ou nada do seu irmão, você deve procurar tapar essa brecha, ou ajudar o irmão a tapar a brecha. Tapar a brecha significa estar junto com o Senhor, trabalhando em melhorar, em santificar, melhorar o nosso ensino, melhorar a nossa obediência, melhorar a nossa santidade, melhorar nossas palavras, melhorar nossos pensamentos. Tudo isso refere-se a tapar a brecha. É claro que ele usou uma expressão assim: como Jerusalém tinha um muro, então é como se alguém visse uma rotura, uma brecha no muro e nem ligasse. Está caindo. É igual algumas pessoas moradoras de alguns bairros pegam os seus esgotos, jogam na frente da sua casa, e com o seu carro, com os seus pés, passam em cima de suas sujeiras e não tem a capacidade de gastar o dinheiro para colocar numa manilha ou fazer um dreno, qualquer coisa que venha tapar aquilo ali. Porque diz, a prefeitura que tem que fazer isso. A pessoa não se importa com a imundícia em frente da sua própria casa. Não se toca. Eu não pude esperar a prefeitura lá na Morada do Sol, que nunca vai ter prefeitura fazendo nada por nós ali. Nós pagamos impostos. Gastei mais ou menos umas 50 anilhas. Paguei uma máquina para cavar, para que o meu esgoto não ficasse na rua. E com a força do Senhor, eu e o Senhor Jesus colocamos manilhas no lugar. Manilha de 1 metro por 30, pesadas, encaixar uma na outra. Deus me deu sabedoria, com cordas e com madeira, fui encaixando. Não tinha ninguém, estava chuviscando, chovendo. E eu estava necessitado, eu queria tirar aquele esgoto, porque o Espírito está em mim, que em mim habita, me diz que temos que ser cuidadosos, zelosos, tapar as brechas. Aleluia! O cristão não pode ver na sujeira, na imundícia. Cristão diz que tem o Espírito Santo. Que Espírito Santo é esse que tem? Que a pessoa passa todo dia em cima do seu esgoto e não toma uma atitude para manter o quintal limpo. Sabe que isso é bíblico? Vocês sabem disso? Eu estava lendo isso, já li isso para os irmãos, que os soldados de Israel no tempo de Moisés, cada homem levasse uma pá para enterrar o que saísse do homem. Aleluia! Então o Senhor diz, esconda a tua sujeira, elimine-a, desfaça, adquire uma pá, enterre as imundícias. Aleluia, porque eu sou santo e o arraial tem que ser santo, diz o Senhor. Amém. Mas Deus viu que não tinha ninguém com ele consertando. Irmão, consertar. Será que, por exemplo, a vida toda nós vamos precisar de alguém que está martelando, dando chicotada no nosso lombo para nós tomarmos tendência? Será que talvez você não tenha preocupação em melhorar e consertar, tapar a brecha da sua vida, da sua casa? Você é uma casa espiritual. A sua vida deve estar construída sobre a verdade, a rocha, Jesus, para você ter segurança. Você recebe materiais suficientes para tapar as brechas. Deus disse para Noé que deveria fazer uma arca de tantos metros de comprimento, tantos metros de largura e altura. E lhe deu as coordenadas e todo tipo de material, inclusive o nome da madeira para fazer as laterais e as forrações. E mandou também que tapasse as brechas entre madeiras e madeira com betume, um material líquido, não é? Vindo do petróleo, que em alguns lugares ele está líquido ainda, então dá para passar, aquilo veda mesmo. E Noé assim fez, tapando todas as brechas da salvação, da sua arca, onde ele iria se refugiar para se livrar
do dilúvio, da grande tribulação. Semelhantemente, todos nós devemos construir nossa arca e tapar as brechas com materiais que Deus deu, que Deus orientou, Ele tem orientado. Mas a destruição novamente está chegando. Deus, aleluia, não quer destruir, entregar nas mãos do novo Nabucodonosor, sabe? Do anticristo. Ele não quer entregar o seu povo. Mas ele está olhando e está vendo que entre os grandões não está havendo preocupação em tapar as brechas. Aleluia. Cada vez mais roubos aparecem nas igrejas evangélicas. E não tem assim entre esse grande alguém que se preocupe em parar isto. E quantas pessoas, ovelhas, membros de igreja serão entregues na mão desse Nabucodonosor por esta falta de sentimento. Falta de sentimento. Lembram quando nós aqui já estudamos sobre 7? Que 7 é muito mais que um número, está na internet. Algumas pessoas já viram, foram abençoadas, quem entende, porque não é fácil de entender sobre 7. A Bíblia fala largamente sobre 7. Desde Gênesis ao Apocalipse vem falando sobre 7. 6 dias depois, Jesus foi com os discípulos ao monte e lá se transfigurou. 7. Naamã deu 7 mergulhos, no 7º ficou limpo. Miriam ficou 7 dias leprosa. No 7º dia a lepra saiu, ela voltou para o arraial. Aleluia. A Bíblia está cheia. A rainha Esther casa com o rei Assuero no 7º ano do seu reinado. Deus mandou que o homem trabalhasse 6 dias, no 7º descansasse. Tudo um sinal na lei, apontando para um tempo muito importante. Esse tempo. Uma senhora, uma jovem senhora, tem uns 30 e poucos anos, não sei. Eu não a conheço, mas ela comentou naquele vídeo que tem uma Janaína falando sobre aquela visão. Aquele vídeo está com 1.050.000 visualizações. 1 milhão. Não é 1 mil não, viu? 1 milhão. Porque as pessoas muito curiosas por causa do título terminam vendo, assistindo, mas é bom, porque houve outras coisas. E uma irmã comentou que ela gostaria que eu falasse sobre um sonho que ela teve. E ela contou que ela viu um asfalto onde ela estava caminhando e aquele asfalto começava a ser destruído, se desmoronar. Mas ela não sabe como também. Ela se encontrava de repente do outro lado do asfalto. Ela passava, alguém passava, ela se encontrava. Mas quando ela se encontrava do outro lado, ela via um túnel cheio de lava, como fosse lava no fundo da terra. E uma voz dizia, eu até escrevi aqui, uma voz dizia assim: 7 vezes passará, mas a 8ª não chegará. E ela perguntou: Senhor, o que é isso, Senhor? Aí novamente a voz repetiu de outra forma: 7 vezes perdoarei, mas a 8ª não chegará. Que não vai haver um outro tempo, um 8º tempo. Nós agora estamos no fim do tempo. Nós estamos na 7ª vez, no 7º período, hora da igreja ser arrebatada. E o Senhor continua vendo um monte de crentes despreocupado em não querer consertar, santificar, porque tapar brecha, irmãos, é estar ao lado do Senhor, no sentimento do Senhor, para melhorar a vida cristã, uma vida mais pura. O Senhor, então, no tempo do profeta Ezequiel e Jeremias, ele estava examinando o povo. Ele queria melhorar, ele queria que o povo se voltasse para ele, mas o povo estava com o coração determinado a continuarem nos erros. Eles não estavam preocupados em colaborar, em construir. Seus irmãos se lembram do livro de Neemias? A Bíblia diz que Neemias estava triste, servindo, ele era copeiro do rei. O rei notou para ele, notou no seu rosto e disse: por que está triste? Isso não é tristeza de doença, vai ser do coração. Aí ele começou a falar, né, como estaria alegre vendo a cidade, os muros destruídos. Então Neemias estava com o coração como esse, em tapar as brechas, edificar os muros, a proteção, melhorar. Mas tem irmãos que não estão nem com a sua vida espiritual, quanto mais com a dos outros.
Há irmãos que estão sendo observados pelo Senhor, e o Senhor está vendo que não está havendo preocupação em ajudar a construir a arca, em ajudar a tapar as brechas. Não há aquele sentimento, e o Senhor está triste. Está triste porque a pessoa não se interessa e Deus sabe o que vai acontecer. Ele aqui não queria destruir, veja a expressão. Busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Ele queria ver pessoas trabalhando em melhorar. Gente, isso está errado, vamos parar de fazer isso, isso é pecado, tira essas imagens dentro de casa, vamos destruir isso, nós precisamos adorar a Deus. As pessoas não estavam incomodadas com isso, cada um viu o erro do outro, estavam quietos, ninguém queria ser chateado, nem chatear o seu irmão. Claro, ninguém quer ficar discutindo com ninguém, porque cada vez que você fala uma verdade, alguém se levanta, está me julgando. Cuida da sua vida, quem tem que julgar é Deus. O pessoal escreve na internet com uma ignorância da última camada do inferno, sem entendimento, cegos 7 vezes. Será que eles não entendem que a Bíblia que eles leem, as exortações, veio de Deus pelos homens? Aleluia! Será que as escrituras aqui não esclarecem a eles que foram homens como nós que exortaram, que falaram? Ou será que a obra terminou, já que aqueles homens foram escolhidos para escrever livros? Então nós que não escrevemos mais livros da Bíblia, então não podemos mais falar da palavra? Será que é isso? Negativo. O Senhor concedeu a nós que falemos da sua palavra, pois a corrente, os elos continuam. A igreja, ela é um todo, cheio de elos, e cada elo continua. Paulo faleceu, o Senhor o levou, outro ficou no lugar dele, Timóteo. Timóteo foi embora, Deus levantou outro, o outro foi embora, e assim sucessivamente. Por que a Bíblia chegou em nossas mãos? Porque homens, exatamente como nós, deram as suas vidas à fogueira, à forca e outro tipo de morte que a Igreja Católica na Inquisição aplicou para destruir as pessoas que quisessem falar alguma coisa da palavra que não era aceita pela igreja na época. Homens como nós, foi por isso que a Bíblia saiu do domínio de Roma para estar em nossas mãos. E isso causou uma explosão de alegria, de salvação, curas, manifestações do Espírito Santo. Pessoas foram transformadas. Se estivesse só no domínio da Igreja Católica, isso não iria acontecer. Tantas coisas que têm acontecido não iriam acontecer, fechado somente nas suas mãos. Então Deus usou homens, como nós hoje estamos falando. Somos homens, mas o Espírito Santo fala por nós. Aleluia! Foi por isso que Jesus morreu, para que cada um de nós, usado pelo Espírito Santo, viéssemos a testificar, a repreender. Por exemplo, aqui Deus tem usado as crianças para repreender pai, para repreender os irmãos. Tem uma irmã aqui que estava diante da televisão vendo algumas coisas. De repente seu filhinho com 2 anos disse: mamãe, está comendo lixo, mamãe? Está comendo lixo, mamãe? Você não quer ouvir o adulto? Deus usa a criança. Agora, quem é que falou com uma criança? De repente a criança do nada assim, olha assim, cheia do Espírito, você sente que a criança está sendo usada. Uma vez mesmo, a minha filha Priscila cantou aí quando ela tinha 5, 6 anos. Eu estava cantando aquele hino, corre para Jesus e vai a Ele clamar. Eu estava na sala, sentado no corredor, cantando, e ela veio da cozinha de repente assim, pequenininha, eu me lembro como se fosse hoje: Pai, glória a Deus, Pai, aleluia, aleluia, Pai, orar, Pai, aleluia, orar, irmão Eusébio, orar. Na época, o irmão naquele dia tinha cometido uma coisa horrível junto com o outro irmão dele, né? E nós então oramos ao Senhor. Depois ela subiu no banquinho, abriu a Bíblia e caiu lá em Jonas, quando Jonas estava no ventre do peixe orando. Olha aí. No outro dia aparece o irmão Eusébio, cheio de problema, veio para eu poder ajudá-lo. Só que o Espírito Santo já tinha nos usado, nós dobramos o joelho, botamos o rosto no pó e entramos em oração. Deus usou o quê? Uma criança. Então Deus não usa?
Deus usa adulto, Deus usa o velho, Deus usa criança, Deus usa o jovem. Ele usa quem quer, quando quer, como quer. Aleluia. Porque Ele é Deus. Ele não precisa pedir licença para ninguém. Aleluia! Glória! Esse é o Deus que nós servimos. Amém, Senhor. É o Deus Glória Todo-Poderoso. a Deus. Não é? Rei da glória. Mas irmãos, então o Senhor está triste também nesses últimos dias, porque o seu coração, aleluia, é diferente do de muitos. A vontade de Deus é a nossa santificação, disse o apóstolo. Essa é a vontade de Deus, a nossa santificação, que nós devemos manter o nosso vaso em santidade e honrar. O vaso, esse aqui mesmo, essa carne aqui, ela não vai entrar no céu, mas é por ela que você pratica o bem ou pratica o mal. Não é? Não é? Amém. Está escrito Através que todos nós havemos de comparecer diante do tribunal de Cristo. e cada um vai receber o que tiver feito pelo meio do corpo, ou bem Ou mal. ou mal. Glória a Deus. Então não deixe o seu corpo te levar a praticar coisas ruins. Não deixe o teu corpo ter um coração carnal endurecido, pensando só em você e não pensa no que Deus está sentindo. A tristeza do Senhor é que as pessoas estavam despreocupadíssimas. Ela não estava nem aí. No entanto, a destruição foi feroz. Imagina esse último rei ver os seus filhos de 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos sendo degolados na sua vista. Irmão, a morte dele de ser degolado é uma coisa triste. Quando não corta a cabeça toda, só dá o corte aqui, o sangue vai sair, a pessoa vai esvaindo aos poucos até cair no chão. A Bíblia diz que foram degolados. Eu fico imaginando mais ou menos o que fizeram no filme, né? Mas esses filmes aí estão tudo fora. Mas certamente pegaram cada rapaz, diante do seu pai amarrado ali, era o rei, porque desobedeceu o Senhor, prendeu o profeta, maltratou os pobres, o coração estava obstinado. E nós estamos vendo hoje muitos pastores como reis, não tem piedade das ovelhas, não falam a verdade completamente, porque tem interesse no dinheiro do povo. Ao invés de falar a palavra, precisamos anunciar. Temos que deixar de olhar para riquezas materiais. Temos que nos empobrecer para enriquecer nossos irmãos. No poder, na graça, no conhecimento, no favor. Glória a Jesus. Essa irmã, eu escrevi para ela bastante coisa e ainda mandei aqueles vídeos. É interessante que Deus põe a pessoa para falar justamente conosco. Esse assunto aqui que a voz dizia: 7 vezes perdoarei, mas a 8ª não vai chegar. Não tem outro período não. De misericórdia, de graça, de favor divino. Vai acabar agora, o tempo da graça vai acabar agora. A igreja sai daqui da terra, o Espírito Santo sairá e os anjos também. Acabou o tempo da graça. Quem ficou, ficou, como diz aquele hino. Por isso, irmãos, essas coisas me comovem. E eu prego com ousadia. E animo os irmãos a se santificarem ainda mais. Amém. Enquanto a corrupção cresce, enquanto o mundanismo penetra em muitas religiões, enquanto a modernidade entra no lugar da verdade, nós, irmãos, e todos aqueles que têm uma identificação com o Senhor Jesus Cristo, que ama a palavra, que ama Jesus de verdade, Aleluia, Senhor. que ama a Deus acima de tudo, Glória a Jesus. vamos ter o mesmo sentimento. Para as brechas, ver o que não agrada ao Senhor. Vamos mostrar para os demônios e para os anjos que nós amamos ao Senhor. Aleluia. Negar nossas vontades que nos levam ao pecado. Negar coisas que não são de valor para a vida eterna. Como Paulo disse, tudo é lícito. Mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Tem coisas que é só para você rir e passar tempo, mas não te traz edificação nenhuma. Nenhuma mesmo. E nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. Também, irmãos, nós podemos encontrar esse tema, não é? No livro ainda de Ezequiel 13, 4, 5. O Senhor, Ele falou constantemente sobre alguns assuntos, falta de interesse do povo pelas coisas do Senhor. Porque, irmãos, o principal aqui nessa vida não
Não é o que você conquista materialmente, isso vai ficar aqui, gente. É uma falta muito grande. É ser pequeno demais. É ser muito escravo. Ser escravo demais. Gente, nós temos que ser superior ao ouro e à prata. Aleluia, nós temos que ser superior à comida. Glória. Ser superior à joia e às vestes e às coisas da vida. Glória a Jesus. Olha, quando os discípulos estavam preocupados que eles haviam de comer e beber, Jesus, antes deles falarem qualquer coisa, ele falou: por que vocês estão preocupados? Solícitos, né? Ele não queria que os seus discípulos fossem homens assim, ficar mendigando: Senhor, Senhor, abra a porta, Senhor. Ele queria que os seus homens, os seus discípulos, o seu exército, o esquadrão, Aleluia. fossem homens combatentes. Amém. Fossem homens resistentes ao tempo. Glória a Jesus. Fossem homens que não se preocupassem com Eli, com comida, porque o Senhor glória. ia providenciar tudo. Amém, Jesus. Eles não queriam, Jesus não queria discípulos em oração pedindo: Senhor. Às vezes eu falo com os irmãos: vocês parecem pedindo, só vem pedindo. Vamos agradecer. Adorar. Vamos adorar o Senhor. Cante louvores na sua casa. Diga: Senhor, bendito seja teu nome. Aleluia, Senhor. Mesmo que a barriga esteja vazia, Glória. o pão não esteja na mesa. Ele é maior que tudo. Irmãos, você pode passar o dia todo sentindo fome e não morrer. Você pode passar o dia todo sentindo sede, vontade de beber uma água e não morrer, e não perecer. Por isso que o seu teste nos prova. Por que a prova? Para você ser resistente a esse sentimento tão medíocre, que você só está bem se você possuir as coisas que o vizinho tem. Que é isso? Glória a Deus. Nós somos superior, tem algo maior dentro de nós que resiste Aleluia, com isso. Senhor. Glória a Jesus. Nós somos resistentes em Cristo Glória. Jesus. Não foi isso que o apóstolo Paulo disse? Ele disse: eu sei ter abundância, sem ficar vazio, sem nada, Aleluia. sem ter fome. Amém, Senhor. Certamente ele sabia estar com barriga cheia, mas sabia passar a fome. Para ele ele já tinha vencido esses obstáculos todos. Nada disso incomodava mais aquele homem. Aleluia, Jesus. Por isso ele disse: Glória a Deus. eu posso tudo isto porque Deus me fortaleceu. Deus foi comigo. É isso aí. Se você crer, Deus passa contigo nos problemas todos da tua vida. Ezequiel Aleluia. 13, né? Eu falei 13, 4 e 5. Maravilha. Diz assim: os teus profetas, ó Israel, são como raposas no deserto. Não subistes as brechas, nem reparastes a fenda da casa de Israel, para estar na peleja no dia do Senhor. Aleluia. Maravilha. Oh, Aleluia. glória a Deus. Irmão, entenderam aqui contra quem Deus estava assim indignado? Pessoas responsáveis em profetizar, juízes em julgar, homens escribas, homens assim importantes que eram ensinar a lei. Eles estavam como raposas no deserto. Vamos agora meditar. O que você imagina uma raposa no deserto? Hã? Exatamente. Só atrás da caça, só pensando em comida. Está no deserto, a negócio está feio. Quer dizer, ela pensa só em buscar comida. Ansiosa para comer. Só para comer. O que Deus disse? Falou que eles estavam no deserto espiritual, só preocupados em encher a barriga, em coisas materiais. Ou, quando tem no meio do jovem, vamos falar em outro termo. Por exemplo, um jovem que está na igreja, aquela coisa, só está preocupado em quê? Casar. Arrumar um emprego, comprar uma casa, arrumar um carro, comprar aquela moto, só fica cogitando nisso. É um pobre coitado, uma pobre coitada. Poxa, pastor, nós não podemos desejar isso? Você pode desejar, mas isso ser o seu alvo principal? Você é idólatra. Você está idolatrando uma coisa tão perecível. Verdade. E às vezes nós não temos falta disso. Glória a Jesus. Aí, irmão, nosso sentimento muda drasticamente. Não conseguimos sentir o que Deus está sentindo. Não conseguimos rir com Deus, se alegrar com Ele, chorar com Ele, abraçá-lo. É verdade. Aleluia. Aleluia, Jesus. É isso, entendeu? Glória a Deus. É isso. E esse sentimento está tomando conta. Paulo diz que nos últimos dias apareceriam e iriam aparecer no nosso meio, no meio religioso, homens amantes de si mesmos. Sabe aquele negócio de autoestima que a sociedade ensinou aí?
Isso invadiu as igrejas. Você chega dentro do espelho, fica se contemplando, fica dando. Tem gente que dá presente para ele mesmo diante do espelho. Tem pessoas que ficam se idolatrando. Esquece de você um pouco. Glória a Quando Deus. Jonas estava no ventre do peixe, ele falou uma palavra na sua oração que eu guardei até hoje. Os que observam as vaidades inúteis, porque você sabe que vaidade vã são aquilo que não presta para nada. Isso aqui é uma vaidade, mas presta um pouquinho para enxergar melhor, né? Vaidade porque isso aqui não vai servir para a vida eterna. Glória. Então tudo é vaidade na terra, né? Mas existem as vaidades vãs, aquela que realmente ainda é só para atrapalhar a sua vida e para te encher de nada. Então ele diz, os que observam as vaidades vãs, deixam a sua própria misericórdia. Em algumas Bíblias está escrito diferente, mas eu aceito esta palavra. Isso é uma verdade. Quando você está muito atento às vaidades, preocupado contigo mesmo, no seu egoísmo, amante de si mesmo, você esquece de usar de misericórdia com o seu próximo. Você esquece que tem alguém na tua frente, ou lá atrás, sofrendo igual ou pior do que você. E o Senhor, irmão, quer que nós tenhamos esse sentimento de nós nos importar com os nossos irmãos, amar nossos irmãos, amar as pessoas, não deixar que o ódio cresça porque elas fazem coisas erradas, porque elas nos atacam, mas orar por ela. Porque, irmãos, se uma pessoa te ataca e você fica com uma raiva feroz, você sabe que se ela morrer, para onde que ela vai? Mas se você ficar com ódio e a raiva do seu coração, você está simplesmente fora do sentimento do Senhor. Você não está tapando a brecha. Pelo contrário, a brecha houve, o inimigo entrou na sua vida. Uma raiz de amargura brotou, como diz o livro de Hebreus 12, 14, que nenhuma raiz de amargura brotando vos contamine, e por ela alguns se privem da graça de Deus. Tapar a brecha, irmão, é você evitar de ficar zangado, irado, ou com ódio, com amargura. E aqueles que te atacam, ora por eles. Quem sabe ele está ali amarrado por vários demônios, e os demônios com ódio de você, esses demônios usando aquela pessoa para te infernizar, para você ficar com ódio cruel daquela pessoa. Mas você não faz nada contra os demônios que está usando também aquelas pessoas. Você não ora para o Senhor libertar. Senhor, eu fiquei zangado, mas eu sei que são demônios que estão usando esta pessoa para me atacar. Senhor, se for da tua vontade, liberta esta vida, Senhor. Glória a Deus. E também se afasta para longe de mim. Livra-me, Senhor, da contenda desse povo, dessas pessoas, Senhor. Mas também, Senhor, liberta essas almas. E tira do meu coração toda mágoa, toda tristeza. Me ajuda, Senhor. Glória a Deus. Me ajuda a perdoar, Senhor. Isso é tapar a brecha. É se preocupar em melhorar. Lá no templo de Ezequiel, os homens que tinham condições financeiras, ao invés de ajudar os pobres, que estavam ficando mais pobres ainda, porque não tinha bênção de Deus por causa da maldade do pecado, eles estavam comprando os pobres como escravos, se beneficiando em cima da maldade, da desgraça dos seus irmãos. O que na lei Deus proibiu. Deus mandou que tratasse os seus irmãos pobres com dignidade, quando eles viessem a empobrecer. E sempre alguém, uma má aventura na vida, não faz investimentos errados, se empobrece, fica numa situação crítica demais, que não consegue se levantar. E o Senhor viu muita injustiça, fora as idolatrias que havia dentro do templo. Mostrou para Ezequiel no capítulo 8, a imagem do espírito de ciúmes, a imagem da adoração ao sol, cavalos reservados para apresentar a adoração a sol, e Tamuz, mulheres choravam por um Deus chamado Tamuz, tudo nessa época. Ao invés dos líderes, dos profetas profetizarem contra essas coisas, para limpar a nação do pecado, eles não se importavam, eram como raposas no deserto. Tremendo, irmão, eu fico maravilhado, porque, irmãos, não estou alegre, eu fico maravilhado que a palavra ela é atualíssima, gente. Diante de nossos olhos, nós vemos o mesmo quadro. É verdade. Nós vemos o mesmo quadro, e tem autoridade até indignada de ver como esses grandes tiram do povo a lã, a carne e o leite, e não fazem nada pelas suas próprias ovelhas. E fora os grandes que aparecem nas mídias, tem também os menores líderes de igrejas que não são misericordiosos para com as suas ovelhas. Dá uma lida também, irmãos, conosco, Neemias, capítulo 6. É antes de Saulo, né?
Jó, antes de Jó, antes de Esther. Neemias, capítulo 6. Vocês conhecem a história? Eu vou ler só 2 versículos. Diz assim: 1 e 2. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, aleluia, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate, Gesem enviaram a dizer: vem, congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Vejam como o inimigo se levanta contra vocês quando os irmãos se importam em tapar as brechas, consertar o que está errado, edificar o muro, lançar a proteção de Jerusalém. No Jerusalém hoje, irmão, não é só aquela lá não. Jerusalém hoje é a igreja. A verdadeira cidade de paz é a igreja. Porque lá não tem paz, lá é guerra. As pessoas se emocionam com os pontos turísticos, mas lá é guerra. A presença do Senhor está com os que estão buscando a Jesus. Os judeus que ainda estão na velha lei buscando a Deus, não têm aquele poder espiritual de transmitir aquela paz gostosa e maravilhosa como o cristão tem. Aleluia. Glória a Deus. Porque o cristão, ele carrega a paz do Senhor Jesus Cristo dentro de si. Glória a Deus. Verdadeiro cristão. Amém. Não é aqueles que dizem que são cristãos que querem matar os gays, querem matar não sei quem, querem destruir não sei o que, entrar nas casas de feitiçaria para destruir estátua dos outros. Isso não, Deus não tem realmente mandado nós fazermos isso. Só tem mandado pregar o Evangelho, ensinar as pessoas, não com violência, porque a Escritura diz: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Aleluia. Amados, veja um homem aqui, um homem abençoado. Veja um homem com um coração igual ao de Deus. Um homem que se importava, que estava sentindo o que Deus sentia, a edificação. Por que eu falo que ele estava sentindo? Porque Neemias foi levantado justamente na época certa do povo voltar para Jerusalém e reedificar a cidade e o templo e os muros. Entre eles estava Esdras, Zorobabel, estavam outros varões que se importaram em edificar a cidade. Isso aqui já é depois do livro de Ezequiel, ou seja, passados 70 anos depois, foi que estes homens se levantaram com um espírito de edificação, aleluia. Glória a Deus. Sentimento de Deus, porque esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. Santificação é construção, melhoramento, apurar, banhar-se, lavar, limpar. Eles tiraram muito pó, havia muito pó, que o fogo tinha destruído muitas pedras. E havia muito pó. Eles trabalharam arduamente. Chegaram a um ponto de ter que trabalhar com uma arma na mão e a outra levando os objetos. Aleluia. Mas eles fizeram isso com todo ardor. E Deus se agradou. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estavam sobre os anciãos. Glória a Deus. Eu quando li isso lá no livro, acho que no livro de Êxodo, de Neemias mesmo, eu fiquei maravilhado. Deus estava atento. Ninguém pôde mexer com eles. Com aquele grupo que estava edificando, com aquele grupo que estava tapando as brechas. Irmãos, é isso que Deus se importa. Deus não quer vocês preocupados com coisinhas. O que você vai comer, o que você vai vestir. Simplesmente os irmãos tenham o mesmo sentimento que houve no Senhor. Quer ver aí? Abre o livro de Efésios. Efésios no Novo Testamento, Paulo falando. Aleluia, depois de Romanos, depois de Gálatas, livro de Efésios, todos acharam? Capítulo 2, 6 versículos, de 1 a 6, diz assim: e Deus vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Veja que coisa maravilhosa. Quando o homem está nas suas ofensas e pecados, ele está morto aos olhos de Deus. É como um zumbi nessa terra.
Presta atenção. Por isso que Jesus disse: deixe os mortos sepultar os seus mortos. Uma pessoa que está longe de Deus está morta, como aquela outra que está morta no corpo físico também, que será enterrada. Por isso ele usou a expressão: deixa os mortos enterrar os seus mortos. Se vocês não alinhar a vida de vocês diante dos olhos do Senhor, vocês podem morrer. Mesmo sendo batizados nas águas, mesmo sendo batizados com o Espírito Santo, você pode simplesmente morrer. Como aquele pastor do Apocalipse, ele disse que tinha nome que vivia, mas o Senhor deu uma declaração muito triste: eis que estás morto. Aleluia. Irmãos, você pode identificar a sua vida, você pode analisar se você está vivo diante do Senhor. Se você é um crente que vem na igreja só para fazer número, não sente nada, não faz nada, não ora, não tem vontade da palavra, você não ama, você não se importa pelos problemas, pela causa dos outros, pelo que está acontecendo, você é neutro, você está morto. Você está morto nessa noite e precisa ser ressuscitado. O Senhor quer te vivificar, aleluia, quer te dar vida. Glória. Aleluia. Irmão, eu não sou defunto, eu não estou morto. Eu estou vivo pelo poder e pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Porque eu amo a causa dos irmãos, eu amo a causa da palavra, quero defender a palavra, quero ser uma testemunha veloz diante das trevas. Aleluia. Não me envergonho de ser um cristão. Aleluia, Senhor. Não sou pastor calado quando chega no ambiente, parece que nem é pastor. Eu sou um pastor pregador, onde eu chego, se me der oportunidade, estou pregando toda hora, em qualquer momento. Não sou um pastor calado, eu me importo com as almas. Você chega num lugar, vê pessoas arrogantes falando que fez isso, que fez aquilo, você fica inibido e não quer falar. Mas de repente você entra na conversa, as pessoas te ouvem. Glória a Deus. Com nosso irmão evangelista Wellington, que aconteceu comigo essa semana. Todos falando que falaram coisas bravas no telefone para o pessoal da Oi. E eles falando, eu falei assim: realmente a coisa não está fácil nesse negócio de telefone, né? Vou fazer uma coisa para vocês. Tinha um problema também com a operadora Claro, mas antes de ligar, porque eu fiquei um pouco assim nervoso, então eu pedi a Deus: Senhor, não me deixe falar nenhuma palavra que não seja só aquela correta. Também não quero colocar ninguém em justiça, porque eu não gosto disso. E comecei a conversar com a moça começou a falar comigo, disse até que eu tinha um plano de internet da Claro. Eu disse: não tenho isso não, olha que não tem nada gravado sobre isso aí, eu não quero botar nada em justiça, eu não tenho, não fiz plano nenhum. Está acontecendo isso aí, né? Aí ela averigou lá, observou. Eu queria então encerrar a minha conta, que já é antiga. E ela disse assim: vamos fazer um negócio, o senhor quer continuar com esse plano? De R$33, nós vamos passar por um ano, por 22. Falei: excelente, pode ficar. E eu estou pagando R$22. De 33, R$22 durante um ano. Então, irmãos, aí quando eu falei para o rapaz, puxa, essas coisas tiram a gente da graça. Aí eu entendi que o meu testemunho serviu para dar uma... Glória a Deus. tapar um pouquinho aquelas brechas, porque eles falaram do erro deles, achando que estavam falando com uma pessoa comum. De repente alguém ele notou, mas continuou falando a braveza que ele fez, e falou, e aconteceu. Aí eu entrei com jeito, como eu falei, e como eu pedi ao Senhor. Porque se você fica enraivado, alguém te ira, se der tempo, clama ao Senhor para que o Senhor te dê o controle. Amém. Porque às vezes aquela pessoa que está te irando, ela vai ser mudada, transformada pela sua maneira de corresponder. Amém. Ao invés de você pá também, você vai, olha, em nome do Senhor Jesus. Eu quero te dizer uma coisa. Aí vem a diferença. Graças. E a pessoa às vezes leva um baque, dá uma parada. Puxa, você é cristão, você é evangélico? Não é igual aconteceu com o irmão Hélio essa semana. Não, você não vai me dar biscoito aqui não. Olha o seguinte, eu vou ver o que é biscoito para você. Fica aí. E o homem falou, e bravejou. Glória a Deus. Aí o irmão Hélio disse: mas ele se conteu, né? Glória a Deus. Firme ali. Disse: mas o senhor não aceita aqui um folhetinho, sei lá o que foi? Foi. Um folheto da palavra de Deus. Aí o meu: puxa, pastor, eu cristão, também sou evangélico. Puxa, espera aí. Glória a Deus, aleluia. Às vezes, irmão, para uma outra pessoa se acalmar, é necessário você não corresponder consoante aquilo que fazem contigo. Glória a Deus. A vontade de Deus é essa, que nós tenhamos esse sentimento. Aleluia. Então, irmãos, nós precisamos ser vivos e não ser morto.
Glória a Deus. Porque o vivo, ele está vivo pelo Espírito para realizar estas ações boas. Olha, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Vocês eram guiados pelo curso da vida. O mundo que nós falamos é o mundo fora de Deus. Então nós andávamos segundo o curso deste mundo. Éramos guiados cegamente pelo Espírito das trevas, fazendo um monte de coisa que nós achávamos interessante. Achávamos que era o prazer da vida, mas não sabia que tínhamos uma coleira no nosso pescoço e alguém estava nos conduzindo de um lado para o outro, como diz o livro de Isaías 14, que o diabo a seus cativos não deixava ir solto para casa, sempre amarradinho. Mas as pessoas não sabem disso. Por isso Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Você vai saber o que está acontecendo na tua vida sem Deus, e você vai saber o que é estar em Jesus Cristo. É estar livre, liberto. Amém, Jesus. É dominar. Hoje eu não sou mais dominado por vaidade, por coisa que, puxa vida, por que eu tenho que ser igual aos outros na mídia para as pessoas me aceitarem e me verem bonitinho igual aos outros? Eu não quero ser igualado a artista nenhum. Eles estão servindo a muitos demônios, são espíritas, e se envolvem com coisas erradas, são adúlteros. Tem 2, 3 mulheres, as mulheres também têm 2, 3 maridos. Por que eu vou vestir a roupa deles? Por que seria igual a eles? Por que eu teria inveja do ímpio? Não, eu quero ser um cristão. Eu quero sentir Jesus dentro de mim. Eu quero saber que Jesus aceita a minha roupa, minhas palavras, o modo de ser, porque é igual dele, é igual ao que está no padrão bíblico. Eu quero ser um cristão. Glória a Jesus. Eu não quero ser evangélico. Glória a Deus. Eu quero ser cristão. Eu não sou evangélico. Glória. Eu sou cristão. Cristão. Amém. Aleluia. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Viu o que ele falou aqui? Que nós estávamos mortos quando nós éramos guiados pelo espírito do inferno, o diabo. Segundo o curso da vida. Esse curso da vida envolve, olha irmãos, envolve teatro, cinema, televisões, envolve festividades, envolve todo tipo de atividade fora das escrituras que só te levam a afastar-se de Deus. Muitos crentes acham que estão conciliando essas coisas com Deus. Deus não aceita a vontade. Deus não aceita ninguém servir dois senhores, ter 2 sentimentos. Não podemos, irmão, ter um coração dividido. Nosso coração tem que ser inteiro para o Senhor, porque se não for inteiro, você não consegue achá-lo. Você não consegue resposta, porque Ele diz: então me acharás quando me buscarem com metade do seu coração. Não. O que mesmo é escrito? Quando me buscarem de todo o teu coração. Inteiro. Você não pode ter sentimentos divididos. Se você dobra o joelho diante do Senhor, você tem um alvo na sua vida, que é as coisas de fora, e você vai buscar a Deus em prol disso, você ficará ralando durante muito tempo. E pode acontecer que o demônio entre no lugar de Deus, porque Deus não se envolve mais, e começa a te beneficiar entre parentes, te dá a entender que é Deus que está operando, mas o inimigo te enganando, porque você não serve o Senhor completamente. Você diz: ah, Deus tem me abençoado. Mas a pessoa que não estuda as Escrituras esquece de um texto bíblico. Quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, olha, o diabo, ele é aquele que dá fortuna, irmãos. É o príncipe que te dá, ele é príncipe, ele te dá riqueza. Ele disse assim: se tu prostrado me adorares, tudo isso eu te darei. É o que ele tem feito. Quantas pessoas se convertem a feitiçaria, de macumbas e de bruxarias, e contam que tinham tudo que o demônio deu na mão deles. Depois que saiu, o demônio toma o que é seu. Tudo para enganar. Aí chega um homem rico lá de fora, com cheio de ouro, aí ficam os crentes: ah, nós somos abençoados. Abençoado sou eu, não falta nada para mim, eu tenho ouro, eu tenho prata, eu tenho negócio, eu que sou abençoado, sou dono, eu tenho vários empregados, eu que sou abençoado. Então a bênção não consiste em bens materiais. Aleluia. Aí essas pessoas esquecem também que Jesus disse para o homem que queria a herança junto com o seu irmão. Jesus disse: a vida de cada um não consiste, a palavra não está segura, né? Consiste, a palavra de consiste vem de consistência. Consistência vem de segurança, vem de firmeza.
A vida de cada um não está firme, segura, garantida na abundância do que possui, por causa de riqueza. Poxa, essa palavra é tremenda. Não se sinta garantido porque você tem um pouco de dinheiro. Cuidado, isso aí pode ser a tua destruição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie mais. Então, se essas pessoas não conhecem esses textos, elas vão ser enganadas quando vão buscar a Deus com o coração dividido, amando mais as coisas de fora do que as coisas de Deus. Você só pode encontrar um verdadeiro Deus quando você estiver vazio das coisas da vida, você for adorá-lo. Aleluia. Quantas pessoas, irmãos, estão vindo para as igrejas por causa dos seus problemas? Não aprende a amar o Senhor, não aprende a adorar. E os líderes, quanto mais vê as pessoas necessitadas, mais joga a mensagem de necessidade, de bênção, de promessa. Aí o povo fica tudo mendigando, esperando cair uma sorte em cima dele. Enquanto isso, essas pessoas são aprisionadas nesses quartéis desses dominadores. Não é isso que eu ensino, não é isso que os verdadeiros pastores ensinam. O verdadeiro pastor ensina você a amar ao Senhor, ensina você que você está seguro na mão de Deus, que Ele cuida de você e que você não deve ficar preocupado com a vida. Aleluia. Ele não quer você preocupado, Ele quer que você se importe com as coisas dele, aleluia. Glória a Deus. Mas rapidamente, para terminar, diz assim então, versículo 3: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Veja bem, hoje nós temos um desejo espiritual, ainda tem um desejo da carne, que anda conosco, porque nós estamos nesse sentimento, mas não dominado por esses desejos. Presta bem atenção. Glória a Deus. Quando alguém te ira, dá vontade de parar pelo pescoço, não dá? Não? Mas dizer que não dá não, que só muita graça você dizer que dá não. Quando alguém me bate, eu fico quietinho, não sinto nada, eu não sinto nada, nem dor eu sinto. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mas irmãos, nós dominamos isto. Isso vem na nossa carne, mas nós dominamos. Porque a Bíblia diz que o pecado não terá domínio sobre vós. Agora o irmão se deixa dominar, já sabe, né? Cai, mas pode levantar também, não é? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, aleluia, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Glória. O Aleluia. apóstolo Paulo explica então que agora nós estamos vivos no mesmo sentimento do Senhor, vivendo uma vida na direção do Espírito Santo, não na direção do príncipe do curso deste mundo. Mas infelizmente muitos irmãos evangélicos já estão mortos, não conseguem viver a vida se não tiver uma pitada do pecado no seu viver evangélico. Por isso o sentimento dessas pessoas foi roubado o sentimento. Elas não estão sentindo o que Deus sente, a necessidade de cooperar, de ajudar. Isso está morrendo, as pessoas estão muito preocupadas no dia a dia. A necessidade de trabalhar, de alcançar dinheiro para pagar empréstimo, para pagar contas de luz, telefone, contas de tantas coisas. Isso tudo está roubando o sentimento das pessoas, porque todos os dias as pessoas começam a ver suas contas, ver o que vai fazer para ganhar dinheiro, corre para lá, corre para cá, e é uma coisa assim. E isso está causando um esfriamento espiritual. E ao invés dessas pessoas estarem preocupadas em tapar a sua brecha, em edificar a sua arca, a sua casa, elas estão preocupadas em edificar a casa material. Mas essa casa material será desfeita brevemente. E nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve no Senhor. Veja que Jeremias foi maltratado pelo povo. Mas no final, quando Jerusalém foi tomada, o próprio Nabucodonosor, que conhecia as profecias de Jeremias e de Ezequiel, deu ordem para que o capitão do seu exército tratasse Jeremias benignamente. A coisa foi tão tremenda da parte de Deus que o capitão levou um presente para dar para Jeremias. Mas quando o capitão chegou em Jerusalém, não encontrou um profeta vestido ricamente, andando no palácio, ou no jardim, ou debaixo de uma árvore, ou numa mula, ou num cavalo, mas encontrou um homem encarcerado, preso pelo povo de Jerusalém.
A cidade destruída, sendo pegando fogo, e estava lá o profeta dentro da masmorra, dentro da grade lá. Certamente eles arrombaram aquilo, tiraram Jeremias. Jeremias certamente ficou assim maravilhado, né? Não vale a pena, irmãos. Jeremias, irmão, não queria que Jerusalém fosse destruída. Mas ele sofreu muito. Ele sofreu muito porque ele queria a bênção para o povo. Jeremias não tinha somente o coração na lei. Ele amava o povo também, como Deus também amava. Mas Deus é fiel. Ele não pode deixar de trazer o juízo. Quer ver uma coisa? A irmã Bárbara está aqui, vocês conhecem, toca aqui. Ela tem um filhinho, Daniel, tem 4 anos, vai fazer 5. O menino teve um sonho. 4 anos. O menino teve um sonho. Ele entendeu e contou para a mãe. Ele que entendeu. Que ele ficava na grande tribulação com outra pessoa. E a sua mãe subia no arrebatamento. Ele ficava. E ele disse que ele ficava e depois ele ia porque ele morria. 4 anos. Nós julgamos assim. Ah, essas crianças são crianças. Deus não julga assim. Se uma criança sabe falar um palavrão, sabe ofender um adulto, sabe o pecado, sabe o mal e sabe o bem, ela já está em condição de ser julgada. Por isso que nós temos que ensinar nossos filhos, como diz a palavra, ensina teu filho no caminho que deve andar. Isso é tapar brecha. Não ficar olhando seus filhinhos como coisa engraçadinha, brincando, vendo teus filhinhos fazendo coisa feia, coisa errada, você não faz nada. Então você está nem aí, você não está nem aí para tapar as brechas. Precisamos nos importar, irmão, com o nosso próximo, com pessoas perto de nós. Irmão, tudo que eu vejo errado na minha casa, eu falo. Na minha esposa, nos meus filhos, eu falo todo dia se for necessário. Eu olhei e bati os olhos. Vigia, hein? E eu também, estou sempre me policiando. Às vezes quando eu faço coisas assim, que exagerei, alguma coisa, Senhor, eu já vou para os pés do Senhor. Vocês podem até querer falar comigo, mas eu já me arrependi, já orei muito tempo. Porque, bom, eu vivo inspecionando a minha vida e pedindo misericórdia ao Senhor. Aleluia. Porque eu gosto de ser irrepreensível. Glória a Deus. Ou seja, eu gosto de estar sempre me corrigindo a mim mesmo. Porque me corrigindo a mim mesmo, irmão, eu me darei como exemplo. Amém. Mas, amados, quantas coisas Deus está mostrando. Você viu uma criança com 4 anos, eu fiquei maravilhado hoje de manhã, eu fiquei assim, rapaz, você sonhou com ele. E ele estava assim, meio preocupado. Eu falei assim, rapaz, mas tu gosta de fazer umas coisinhas erradas, tu gosta de luta, tu já estava querendo me dar querendo me derrubar ali. Não estou fazendo mais não, não estou fazendo mais não. Sei lá, pai, você pode não fazer agora, mas eu falo a verdade para a criança, irmão. Vocês pensam que conversa com criança, filho, eu falo como adulto. Você não está fazendo agora, porque você teve um sonho, mas daqui um dia tu vai voltar de novo, não é? Não vou voltar não. Eu falei, então você vigie. Quando você estiver longe da sua mãe, do seu pai ou de mim, com seus amiguinhos, ou no colégio, ou na casa dos seus parentes, cuidado. Porque tem parente, irmão, que não liga não. Acha que o filhinho, o netinho, o sobrinhozinho engraçadinho, fazendo um monte de coisa errada, não faz nada. Tem o conhecimento, tem a palavra, tem responsabilidade, vê a brecha, o diabo abrindo mais ainda a brecha, metendo a cunha dele, e a pessoa não faz nada. Porque acha que vai estragar a criança. Vai tirar a infância da criança. Que tirar a infância de criança é coisa nenhuma. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, para que mais tarde não venha aborrecer a sua alma. No livro de Provérbios, isso está em dia. Isso não foi jogado fora porque era no Velho Testamento, não. Isso está em dia. Aleluia! Glória a Deus! Moças de 16 anos, não é? Querendo sair, querendo ser dona. Irmão, nós temos que falar para os nossos filhos: enquanto vocês estiverem comendo e bebendo debaixo do nosso teto, você tem que ser sujeito ao lar. É ordem, quer ser abençoado, quer que seus dias se prolonguem na terra, honra teu pai e tua mãe. Honrar é obediência. Não se levantar não, porque dentro da casa só tem um chefe. Depois do chefe é um outro que é a esposa. O restante, filho nenhum é chefe. Filho é filho. Aleluia, glória a Deus. Então quando a pessoa não está com a brecha na sua vida, se achando tal, ele está deixando o inimigo minar. Irmão, há muita coisa que falar sobre isso, a hora já até passou. Há muito assunto que falar. Tinha até mais coisa aqui, mas vamos deixar para outra ocasião. Eu creio que o Senhor está se preocupando, porque está chegando a hora, irmãos. 7 vezes perdoarei, mas a 8ª não vai chegar. Não haverá mais outra oportunidade, tempo de graça para Deus operar no povo.
Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Aleluia. O Senhor conceda aos irmãos graça e entendimento. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus.